Meus irmãos, podem se assentar. E os convido a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, onde nós vamos ler a partir de versículo 16 até o versículo 31, que é o final desse capítulo. Finalmente, pela graça de Deus, chegamos à última parte dessa jornada de mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E encorajo os irmãos a rever, se possível, esse estudo. Está na nossa página no Facebook, começando com o capítulo 8, se não me engano. Nós vamos fazer um esforço de, em breve, ter os primeiros capítulos colocados também. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua campanha o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhe disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Aos quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que disse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelas profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despedirem-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio de profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não perceberais, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendem com o coração e se convertem e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugará, onde receberia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. E é assim que de fato termina essa história. No entanto, não necessariamente a história é a jornada do apóstolo Paulo. O Atos dos Apóstolos, ele não continue dando detalhes de que acontecera depois desses 2 anos que Paulo ele ficou em Roma. Então a história não continue, quer dizer, a história bíblica não continue falando disso. Mas eis que Paulo, assim como nós falamos, finalmente chegou aonde Deus disse que iria chegar. E meus amados, só o fato de Paulo estar em Roma mostra com clareza a providência divina, que age em cumprimento daquilo que Deus promete, age em cumprimento dos seus propósitos.
E quando se trata na providência divina, que é uma das grandes doutrinas da nossa igreja, muitas pessoas a entendem errado, limitando-se ao fato que Deus determina os acontecimentos da história, os dirige de maneira cautelosa, no entanto, de maneira alheia. E às vezes a providência ela é desligada de alguma ação coerente. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a providência pode ser interpretada através da atuação divina coerente, em qual Deus conduz todos os acontecimentos para aquilo que Ele já disse que vai acontecer. Não somente que Deus determina coisas em si, ou age por trás dos eventos, mas Ele dirige tudo isso para algo estabelecido. Então há uma coerência, há sabedoria, há um plano nisso tudo, e a providência faz como traz tudo ao seu cumprimento. Jesus aparece para o Paulo no capítulo 23, quando ele estava em Cesareia, e diz para ele, aliás, quando estava para ir para Cesareia, e diz para ele ter coragem, pois ele chegará a testemunhar de Cristo em Roma, de modo que o fizeste em Jerusalém. E a gente vê que nessa jornada houve de tudo. Houve um complot, onde mais de 40 pessoas se uniram para tirar a vida do apóstolo Paulo. Houve consenso por parte das lideranças. Houve a corrupção de oficialidades romanas que queriam agradar os judeus e tentaram, de certa forma, colocar Paulo em perigo. Houve naufrágio, houve perigos entre os bárbaros no caminho, mas nada disso fez com que Paulo deixasse de chegar aonde Deus disse que ele iria chegar. Então veja como aquilo que Deus diz, ele se cumpre, não importa o que aconteça, não importa como esse caminho é, mas mostrar os planos de Deus na nossa vida. Contudo, não quer dizer que o caminho que Deus tem traçado para a nossa vida é necessariamente fácil, não é um caminho que necessariamente aponta que vai dar certo. E aí que vem a prova da nossa fé, e é nesses momentos de escuridão que nós sejamos, vamos dizer, abalados, e precisamos voltar a confiar, nos lembrar das promessas de Deus, voltar para aquilo que está escrito, porque o caminho em si não é simples. Mas o primeiro ponto na providência divina, para entender isso, é preciso saber o que Deus quer fazer. Sem ter uma compreensão disso, é difícil de entender a providência, porque ela não é uma ação alheia. Ela atua ou está à disposição de Deus para algo específico. E qual era o algo específico aqui? Paulo chegar em Roma. Então isso era claro, isso era declarado. E eu tenho para mim, meus amados, que quando nós olhamos para a providência divina nas Escrituras, todas as vezes, antes de perceber que Deus age por trás de todos os eventos, conduzindo a história, nós temos o plano revelado. Todas as coisas. Primeiro Deus diz o que é para acontecer. Eu vou só mencionar alguns casos. Por exemplo, Jonas. Deus diz que ele tem que ir em Nínive e pregar lá. E por mais que ele foge, por mais que ele vai ao contrário, ele tenta até se matar, na verdade, quando diz para os marinheiros jogá-lo ao mar, por ele será a razão daquele tumulto tudo. Ainda assim ele chega em Nínive e ele prega em Nínive do jeito que Deus disse. Mas Deus disse que vai ser assim. Deus disse: façamos homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É uma das primeiras coisas referente ao homem que Deus diz. E Deus fez. E apesar de o pecado ser introduzido na vida da humanidade, Deus leva a cabo aquilo que Ele estabeleceu. E em Jesus Ele faz esse homem perfeito, sem mácula, até o fim da sua vida. E em Jesus também é resgatado a raça humana, ou um povo para Deus que reflete-se a sua imagem. E por aí vai, nós podemos mencionar muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que antes de tudo Deus diz o que vai fazer.
E meus amados, esse é essencial. A revelação da palavra de Deus, ela é essencial para a nossa fé. Eu diria que se nós não temos a certeza da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, nós não temos como ter fé. Porque a fé, ela se ampara, ela se baseia, ela se ancora na palavra de Deus. Sem isso, é como você julgar a âncora em vão, não tem de que se pegar, não tem de onde você se prender, não tem de que se basear. Ela é baseada em nada, ela é baseada em esperanças, em dizer eu creio, eu espero, desejo que assim vai ser, e nós misturamos com isso a nossa fé. Mas isso é uma furada. Nós não podemos basear e dizer que cremos apenas nas expectativas, em coisas gerais. Nós devemos ter certeza de que Deus quer. E mesmo tendo certeza da palavra de Deus para conosco, nem sempre é fácil. Mas a ter essa certeza é essencial, porque em momentos difíceis é aquilo que vai te segurar. Então, eu falo de experiência própria também. Meu caminho nem sempre foi muito fácil, e nem acho que será. Eu não tive muitas certezas, mas eu tive uma certeza que ela foi configurada, ela foi uma certeza não somente minha, mas uma certeza de outros líderes e pessoas que me acompanharam na minha vida. É a certeza do meu dom, do meu chamado para pregar. E foi essa, é a única que me restou nos momentos mais escuros, quando dava tudo por perdido, quando queria abandonar as coisas, quando queria fazer outra coisa da vida. Porque esses pensamentos vão na vida dos pastores, não pensa que não vai, eles podiam até não falar disso, mas a maioria das vezes, sim, na maioria dos pastores tem isso na cabeça, e pela minha também passou muitas vezes, mas aquela única certeza que me restou, foi a que me guardou, e que ainda me guarda em pé. Então é essencial aquilo, porque você sabe que Deus disse isso, e então você tem algo em que se basear. Então, meus amados, nesses tempos é preciso se ancorar e se basear na palavra de Deus, conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem Deus através, não de imaginações, de projeções humanas, mas através do que as Escrituras falam sobre Ele, tá certo? Mas em segundo lugar, é preciso entender que Deus prometer uma coisa, dizer uma coisa, não quer dizer que por si só já está feita. Pronto, Deus diz, Deus é maior de todos, tem todo o poder, como nós usamos jargões como esses, e pronto, todas as portas vão se abrir, tudo vai cair no chão e assim por diante. Não, a história não é bem assim, porque nós usamos muitas vezes a lógica, mas com Deus nem sempre a lógica funciona. Nós achamos que se é da vontade de Deus uma coisa, consequentemente vai ser fácil de acontecer, vai ser fácil de se cumprir, e não vai sofrer nenhum dano no meio disso. E às vezes olhamos para a vida das pessoas e dizer, talvez não é a vontade de Deus. Se fosse, talvez seria mais fácil para você. Isso é um equívoco muito grande, um entendimento totalmente errado. Porque quando nós olhamos para os exemplos escriturísticos, desde o início até o fim, nós vamos perceber que o cumprimento daquilo que Deus promete, sempre é por meio do sofrimento. Eu me atreveria a dizer que o sofrimento foi o meio que é assegurado por Deus, que vai operar os seus propósitos. E se você olha desde o início até o final, isso foi um elemento que se fez presente sempre na vida dos homens de Deus, e sempre quando algo importante aconteceu. Agora veja, depois do pecado, Deus diz a todas as categorias envolvidas no pecado uma coisa: sofrimento. A mulher vai parir com sofrimento, o homem vai ganhar o seu pão com sofrimento, a natureza vai sofrer. Então isso foi algo batido para todos. E apesar de ser uma consequência a priori do pecado, não entanto é através dela que Deus opera. E vamos pensar em alguns casos.
Primeiro, a formação do povo de Deus judeu. Ele se deu o quê? O próprio Deus diz que vai fazer dessa forma. Se deu por meio do sofrimento no Egito. O povo foi escravo por 400 anos, e somente depois que eles saíram do Egito como nação. Eles não eram uma nação até então. Senão eu vou pular muito, mas vamos para o meio da história, para a nossa própria salvação. A Bíblia diz que por meio dos seus sofrimentos fomos curados. Então a nossa salvação também foi por meio dos sofrimentos de Cristo. Não foi por outro caminho, foi esse. Aliás, de Cristo se fala que ele aprendeu a obedecer por sofrimento. Quando nós vamos mais adiante, nós percebemos que para a igreja o caminho é o mesmo. Paulo diz que nós devemos olhar com grande alegria quando passamos por vários sofrimentos, por isso opera em nós caráter, esperança, perseverança e assim por diante. Então, o sofrimento ele se torna parte esperada na nossa vida. Aliás, é interessante que os cristãos se surpreendem ainda com o sofrimento na vida deles, quando de fato essa é a coisa mais esperada a acontecer. É como eles se admiram, por que isso na minha vida? Quando a Escritura já deixa claro que isso de fato há de acontecer. E aqui o que nós, voltando ao nosso caso, Deus fez uma promessa ao apóstolo Paulo, Jesus estava com ele, porém isso não quer dizer que o caminho em si foi fácil. Ele passou por um naufrágio, que mesmo sendo salvo, mesmo escapar com vida, pensa você ficar 14 dias, como ele diz, sem comer, no meio do mar, no meio do nada, molhado, não é fácil. Depois numa ilha, sem muita roupa. Então assim, o caminho em si, ele não é fácil. Então Deus tem suas promessas, meus amados, mas é preciso de perseverança, e isso é outra característica dos santos. A perseverança dos santos é uma das grandes características do povo de Deus. Eles perseveram até o fim. E Jesus até olha para o seu povo e diz que, e se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. O que dá-se a entender que o povo de Deus tem essa característica de perseverar, de ir adiante, no meio de tudo, ir adiante e não retroceder. E isso é uma coisa que nesses dias me preocupa muito. Eu vejo, e aí eu abro as parênteses e fecho ao mesmo tempo, palavra minha, eu vejo um retrocesso de muitos homens de Deus. Mas como eu disse, isso é uma palavra minha particular, e isso me preocupa, porque o caminho não é fácil, meus amados. As dificuldades não devem nos dizer que não é a vontade de Deus, mas pelo contrário, que devemos confiar em Deus e continuar fazendo o que Ele nos mandou a fazer. Os perigos e os riscos não devem nos fazer nos fechar em nossas casas e buscar apenas a nossa própria segurança, pois estamos aqui, como a Bíblia diz, como ovelha dados ao matadouro todos os dias, por amor do seu nome. Então é preciso que investimos no reino de Deus, meus amados. E a minha preocupação é quando a igreja para de fazer isso e se preocupar em primeiro lugar com sua própria segurança. E eu repito, porque eu não quero ser compreendido errado, não quero dizer com isso que nós devemos ser desprecavidos, ignorar qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que com tudo isso, nós não devemos jamais abandonar a missão de Deus. Então, o caminho, ele não é fácil. E seja lá o que Deus prometeu para você, para essa igreja, para mim, nós vamos chegar onde Deus quer. Mas é preciso nos lembrar nos momentos escuros da nossa vida, que o caminho é assim mesmo. Eu gosto muito de Salmo 23, que ele diz: ainda que eu passo por vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque o salmista entende que ainda que o Senhor é meu pastor, eu posso, no entanto, passar por momentos escuros na minha vida, em qual não compreendo talvez a vontade de Deus, em qual eu não vejo mais nada adiante. E eu não sei se você passou por isso. Eu passei.
em qual você olha e simplesmente não entende nada. Nada faz sentido do porquê aquilo. E do porquê Deus permite certas coisas, nada faz sentido. Talvez passa por momentos como já passei, que não vi o fim do túnel, quando não acreditei que de fato há mais alguma coisa, quando dava tudo por perdido. Paulo também passou por isso. Teve uma ocasião que Paulo diz: e nós não tínhamos mais esperança de vida. Ele chegou a um ponto que nem ele mesmo acreditava que passa daquilo. A situação era tão tenebrosa que ele pensou: disso não passamos, nem nós mesmos tínhamos mais esperança. Então é possível que as coisas às vezes andam de mal a pior. Existe de fato um livro, não estou fazendo propaganda agora de livro, e engraçado que é do próprio reverendo Jeremias. Eu recebi de presente quando fui lá na igreja dele. Eu não li ainda, mas gostei muito do título: Quando as coisas vão de mal a pior. E pode crer, às vezes pode ser assim. Às vezes, eu vou confessar uma coisa para você, eu tenho medo do que vai ser. Passei por muita coisa, mas às vezes eu tenho medo que isso não foi nada. Às vezes eu fico pensando: o que está por vir que eu ainda não faço a menor ideia? E que o que foi até agora só me preparou. E eu tenho medo de pensar nisso. Mas, meus amados, seja lá os momentos escuros que nós passamos, nós vamos chegar pela graça de Deus aonde Ele quer. Mas uma coisa eu lhe digo: o cristianismo, ela é uma religião de plural, é uma religião de apoio. O que eu quero dizer por isso? Deixa ser mais claro. Qualquer outra religião que você estuda, o Sérgio faz aí a antropologia, não sei se tem essa matéria, o estudo das religiões dentro, e o Somenos, não sei se chegou a sua mão, mas o Somenos tem o maior profissional no estudo das religiões, que é Mircea Eliade. Ele escreveu 3 volumes sobre isso, é o mais renomado nessa matéria mundialmente falando. Mas enfim, se você estuda um pouco de religiões, você vai perceber que todas elas, se eu não estou enganado, deixam o indivíduo totalmente sozinho. O indivíduo se vira por conta própria. Afinal das contas, ele tem que garantir sobre o seu bem-estar. E depende dele que a divindade, em última instância, age a seu favor ou não. Mas no cristianismo, não trata-se de pessoas abandonadas que apenas têm que se esforçar para cumprir certas regras para que ser abençoadas ou aceitas pela divindade. O cristianismo é diferente. O cristianismo, primeiro, além de ter um Deus vivo e verdadeiro, o cristianismo é um em qual mostra que nós somos frágeis, e quando nós somos chamados a viver, nós somos chamados a viver sozinhos. E é isso que é a graça e o segredo do cristianismo. E é a união, e um andar conjunto. E esse andar conjunto vai nas duas esferas que existem: transcendental, eu não sou muito bom com essas palavras, que se refere à comunhão com o próprio Deus, o acompanhamento interno e íntimo do próprio Deus no nosso caminho. Jesus disse: e eu estarei com vocês em todos os dias. Então nós temos essa garantia pela palavra de Deus que Jesus vai nos acompanhar nesse caminho de servir a Ele. Muito embora talvez nem sempre o percebamos, nem sempre somos conscientes dessa realidade, é o que é. Mas em segundo lugar, Ele não nos deixa só como pessoas, porque nós precisamos, claro, de Deus, mas como somos humanos, nós precisamos de um contato com aquilo que é parecido conosco. É tanto que desde o início, isso já não teve a ver com pecado, Deus nos criou com essa necessidade, quando olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E olha que ele não estava em pecado,
olha que ele estava com Deus, a natureza estava tudo perfeita, não estava nada de errado. E ainda assim, diz que não era bom para ele estar só, ele precisava ainda de algo. Então foi Deus que diz que ele tinha necessidade. E aí criou a Eva para acompanhá-lo. Então, meus amados, dali para frente nós vamos que a dinâmica daqueles que servem a Deus nunca é uma dinâmica solitária. E apóstolo Paulo nessa jornada também não foi sozinho. Houve outras pessoas que pagaram para estar junto com ele num navio de presos, para servir ao apóstolo Paulo, para estar com ele e servir de apoio. Vai dizer, mas para que ele precisava disso? Primeiro, Jesus já não disse que ele vai chegar em Roma? Ele iria chegar de qualquer maneira. Talvez alguns poderiam se desculpar em não servir, dizendo, mas não se preocupe, Deus disse que vai fazer e há de fazer comigo ou semigo, então é melhor que faça sem comigo, para que eu me estresso tanto? Deus não vai fazer de todo jeito? E é assim que muitos nós agimos com a igreja. Deus vai abençoar de todo jeito, então se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço, tanto faz. Então é bem por aí. Porque uma coisa é o que Deus faz e a outra coisa os meios que Ele usa. Nós não podemos ignorar isso. Então o apóstolo Paulo não era sozinho. Então a jornada não é fácil, mas meus amigos, a jornada se torna difícil quando nós nos isolamos e vivemos sozinhos. Nós devemos apreciar a comunhão dos santos, que é outra grande característica do povo de Deus. Além da perseverança dos santos, é a comunhão dos santos. Não é à toa que Jesus diz, não deixais de congregais como igreja, como é costume de alguns. Não deixais. Isso, meus amados, não tem a ver somente com a vir no culto, mas eu creio que vem além disso, é daquele andar conjunto. E mesmo o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, que passou por muita coisa, que teve parte de várias visões da parte de Deus, no entanto, foi essencial, e a Bíblia mostra como ele foi encorajado pela presença de outros irmãos. Nesse próprio capítulo, no outro trecho que nós lemos domingo passado, no versículo 15, ele diz assim, vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vendo quem? Os irmãos que vinham ao seu encontro. Então, Deus leva a cabo o que Ele promete. O caminho não é fácil, mas não precisamos percorrê-lo sozinhos. E devemos entender o valor de andar com o outro. Ter alguém com o qual conversar, isso não se refere apenas à relação matrimonial, porque tem coisas, meus amados, aí a minha esposa pode bater em mim depois, mas tem coisas que não dá para falar com ela. Eu tenho que falar com outro homem, tenho que falar com alguém que é diferente. E aí eu tenho, graças a Deus, eu tenho o Jack, tenho o Everett, que eu falo como eu me sinto e tal. Então é saudável você ter mais de uma pessoa com a qual você dá conta, com a qual você se sente à vontade, com a qual você não se sente oficial. Quando eu falo com o Jack, foi hoje que eu falei um pouco com ele, e eu já não me importo com ele como pastor mais. Eu não me sinto oficial. Aí eu falo quem sou eu, o que eu sinto de verdade. É uma das únicas pessoas com qual eu falo abertamente, diferente, esquecendo que eu sou pastor ou qualquer outra coisa. Mas é preciso disso. E então, dito isso, já que Paulo chegou em Roma, ali mostra também que a sua situação foi diferente, o que mostra nisso também um propósito de Deus para usar o apóstolo Paulo em Roma como pregador. Para mim sempre isso impressiona, porque precisou de tudo isso, de toda essa prisão, porque Deus fez questão que Paulo pregue em Roma. E olha que poderia ser muitas outras pessoas pregar em Roma, e ao meu conhecimento já tinha uma igreja em Roma, mas fez questão que Paulo estivesse em Roma. Às vezes, meus amados, como já disse domingo passado, nós não entendemos como Deus pensa em sua lógica, mas sua lógica é bem diferente da nossa. Porque talvez a gente espera, por que eu vou num lugar que já tem gente, já tem igreja,
talvez não faz sentido, né? Já tem gente lá, mas eis que às vezes Deus quer que você esteja lá. Isso é um erro quando nós fazemos também pensando em igreja. Mas para que eu vou? Já tem outros que vão, então se eu vou faltar hoje, vai fazer diferença. Bom, eu digo o que faz, meu amado. A você que está em casa, você que está aqui, pensar sempre nisso. Faz diferença, porque Deus quer você lá. Mesmo que há outros, que Deus sim pode usar outros, mas Deus quer você lá. E aí quando Paulo chega lá, veja como a situação dele é diferente. Aqui diz que Paulo foi morar por conta própria, ele não foi numa prisão comum. E era costume da época, alguns presos trabalhar e pagar por seu próprio aluguel e ficar numa casa. E também, claro, não estava bem sozinho, eles tinham uma guarda que se assegurava que aquele preso não iria fugir. Então Paulo é um desses casos. Paulo aluga uma casa, com isso lhe é concedido a possibilidade de trabalhar, e pelo que parece Paulo trabalhar para se manter, porque o império não iria pagar, e também tinha irmãos que viram, e em algumas epístolas nós percebemos que alguns irmãos vieram para servir o apóstolo Paulo em Roma. Então ele tem uma casa, e aquilo se transforma como num centro teológico ou numa mini igreja de casa, porque a partir de lá Paulo começa a pregar para várias pessoas, Deus traz as pessoas para ele. Mas veja como Paulo continua coerente com a sua missão. A primeira coisa que ele faz, uma vez que se estabelece, é aquilo que ele sempre fez em cada cidade que ele andou. E qual foi essa? Ele procura os judeus. Ele não vai à sinagoga, parece que ele não podia ir, mas ele procura, no entanto, os líderes, e ele faz conhecido a eles por que ele está em Roma, a sua causa, e veja como ele continua tendo um carinho muito grande pelos judeus, como ele se vê responsável diante deles, e também para pregá-los o evangelho. E ele reúne os líderes, aí de versículo 17 até 22 fala sobre isso. Ele mostra do porquê ele está lá e tudo mais, e surpreendentemente eles respondem para o apóstolo Paulo que os judeus não mandaram nenhuma carta, nem vieram algum irmão de Judeia para falar qualquer coisa que seja a respeito do Paulo. E por que é esse surpreendente? Porque eles perseguiam o apóstolo Paulo e queriam matar a todo custo. Mas parece que toda essa sua jornada, esse tempo alongado até ele chegou em Roma, fez por onde os judeus darem por perdido essa causa. Talvez eles pensaram que até chegar em Roma e ele já se foi pelo caminho, e já se perdeu pelo caminho. E como a gente vê, isso era uma possibilidade bem real. De fato, eles naufragaram uma vez. Então, eles desistiram de apóstolo Paulo. Creio que isso faz parte também da providência divina, porque sem acusadores não há tribunal. Sem tribunal, há liberdade para esperar. E Paulo teve essa liberdade. O final do capítulo fala que ele esteve em Roma 2 anos. E é interessante que em capítulo 24 também fala que ele esteve em Cesareia também 2 anos. 2 anos era o período máximo que um preso poderia estar sem ter um tribunal. Então o que parece? Não houve nenhuma acusação, os acusadores não apareceram. Isso era o tempo máximo que você poderia preservar um preso. Então parece que havia esse tempo específico. Então, já que não houve nenhuma acusação, Paulo então estabelece um dia, e aí vai de versículo 23 em diante, estabelece um dia para falar sobre Jesus para esse povo. Ele sabia de alguma coisa, ele fala, de fato, em toda parte que essa seita, ele chamava de seita, o caminho, aonde ela chega, por toda parte, ela é impugnada. Então, eles vê nesse movimento cristão algo impugnado, e portanto eles querem ouvir a respeito, tendo em vista que o Paulo já estava lá. Acredito eu que eles o reconheciam ainda como um fariseu, como um homem conhecedor da lei, não era qualquer um,
e então estabelece um dia para que eles venham na casa dele e vejam como a casa dele se torna um centro, como se torna essencial. E versículo 23 faz muito claro isso. Se reuniram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Engraçado, ele era preso, mas agora todos se reúnem na sua residência. Então os judeus vêm, parece que há uma reunião bastante grande, talvez toda a sinagoga judaica, a diáspora de Roma, vem na sua casa, e diz as escrituras que Paulo não fez apenas um sermão de 40 minutos, de 1 hora. Paulo fez uma exegese, uma exposição acerca do Messias, desde Moisés, a lei e os profetas, para provar, ele fez uma apologética a Jesus como sendo de fato o Messias. Então veja, Paulo não simplesmente diz, crê em Jesus e será salvo, não somente diz, olha, Jesus é quem é e tudo mais, mas Paulo levou as escrituras estes que eles lia, conhecia e acreditavam, e provou através, interpretou essas escrituras para provar que Jesus de fato é o que estava prometido e que bate com o que está escrito. E ele levou que diz que desde amanhã até tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então o apóstolo Paulo, ele peregrinou desde inícios dos livros de Deuteronômio e assim por diante, até os profetas, e aí vê o conhecimento que ele tinha. Ele levou todos os textos que tinha a ver com Jesus e expôs um por um, provando para eles quem Jesus era. Então, meus amados, às vezes nós faltamos pessoas e líderes que entendem, em certos casos, a necessidade apologética de defender aquilo que a palavra de Deus ensina e dar um panorama geral. E aí Paulo faz isso. Agora veja, eles também, apesar de alguns deles não crerem, eu acho, no entanto, impressionante que eles foram lá e foram ouvir de manhã até de tarde. Isso se subentende que eles ficaram mais ou menos de 9 horas da manhã até mais ou menos 6:30 da tarde. E não é pouca coisa assistir uma exposição desse tipo. Mas Paulo faz essa exposição e ele se preocupa para provar biblicamente. Às vezes, meus amados, nós esquecemos da necessidade de, não é que a prova em si gera fé em alguém, mas é necessário que nós sejamos bastante fortes em provar com as escrituras aquilo que dizemos de Jesus. Não apenas usar jargões. O problema do nosso evangelismo hoje é que ele é o evangelismo apenas de frases típicas, mas não é da palavra de Deus. É o evangelismo de várias imagens, estruturas e tudo mais, e não que seja ruim em si, mas não é da palavra de Deus. Nós usamos hoje pouco ou nada a palavra de Deus para evangelizar, para falar. Nós nos resumimos a 2 minutos de exposição e espera com isso que as pessoas creiam. E se não creem, diz, se o Espírito Santo nos convence, nos convence. Se ele queria convencer, ele iria convencer. E apesar de ser verdade que o Espírito Santo não precisa de muito tempo para convencer, no entanto, a dinâmica que me parece que Jesus ensina aos seus discípulos a fazer as coisas, não é essa. Eu cada vez mais deixo de crer no evangelismo espontâneo, não que não deve ser feito, dependendo de caso a caso, mas não deve ser o modo da igreja agir. Eu acredito que é diferente você dar seu testemunho, que pode ser breve, e de fato fazer a obra missionária de discipulado, elevar as pessoas a persuadi-los através do entendimento da palavra de Deus, quem Deus é. Claro, há situações que você não tem opção, como a gente sabe da história do Titanic, quando acho que é Harper o nome dele, que era cantor, que tocou no navio, e quando finalmente ele ficou nas águas geladas daquele tempo, ele olhou para outro naufragado e perguntou a ele, meu amigo, tu és salvo?
E ele diz não. Aí ele falou, então crê em Jesus e será salvo. E isso foi a última coisa que ele disse, ele morreu. Mas o outro sobreviveu, ele se converteu e deu esse testemunho mais tarde. Então, claro que há situações em qual esse tipo de evangelismo é válido, mas como praxe, Jesus disse, ide e façam discípulos. Leva eles ao entendimento de quem eu sou, de tal modo que eles vão me obedecer. O evangelismo de hoje é crer em Jesus, levanta a sua mão, faz uma oração, mas eles não obedecem. Nós enchemos igrejas de pessoas que levantaram a mão, que receberam Jesus, mas com pessoas totalmente desobedientes, que eles não se submetem a autoridade nenhuma, que eles não vivem o evangelho. E hoje pela manhã, já que estava frisando, estava nesse estúdio que eu estava também, como de fato nós devemos ser mais cautelosos em dizer para as pessoas, você levantou a mão, você recebeu Jesus, você é salvo. Antes de deixar que Deus deixa claro se aquela fé é genuína, através do sofrimento ou da prova que torna a fé genuína. Nós devemos ser mais cautelosos, esperar um pouco mais, em vez de assegurar as pessoas. Porque às vezes essas pessoas dizem que se converteram, vêm na igreja, mas chega a um ponto onde Deus prova se aquela fé de fato é genuína naquela pessoa. Lembra quando Jesus disse, muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não fomos nós que falamos em seu nome, e fizemos tal coisa e tal coisas? E Jesus disse, aparte de mim, porque não os conheço. Olha, que se refere às pessoas que conheciam alguma coisa, que praticasse as coisas, vamos dizer, da igreja. Então, meus amados, hoje em dia, eu não falo mais com facilidade isso, por isso, às vezes, pode soar mais duro, né? Quem assiste os estúdios que fazemos pela manhã de Malaquias, recentemente fui mais duro nisso, falei, olha, você tem que ver se é cristão mesmo ou não. E rever os seus valores e a sua fé. E aí Paulo expõe as escrituras, e vendo que há discordância entre eles, quer dizer, alguns acreditaram, mas alguns não, ele mesmo traz também uma palavra que reflete aquela realidade. Então a realidade deles bate sempre com algo que está escrito. E aqui diz, dizendo Paulo essas palavras, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por intermédio de profeta Isaías quando disse. Mas antes de entrar nisso, queria só fazer uma parêntese, porque às vezes nós perguntamos, até meu filho pergunta, quem escreveu a Bíblia? Eu sei que é uma pergunta básica, quem escreveu a Bíblia? E naturalmente nós dizemos que é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós sabemos que foi um conjunto de pessoas que escreveram a Bíblia, tá certo? Então, se foram as pessoas de Deus, as pessoas, como nós sabemos, portanto, que é a palavra de Deus, pois eles falam tão naturalmente em certos livros, é uma conversa mesmo. Mas esse versículo, ele nos ajuda nisso. Diz, bem falou quem? O Espírito Santo, por intermédio de profeta Isaías. Então, mesmo sendo pessoas falando, nós entendemos que o próprio Espírito de Deus falou e usou da fala deles para falar o que ele tinha de dizer. E por isso que aquela palavra é a palavra de Deus, acima da palavra da própria pessoa. Isso só foi uma parêntese. Então vai a este povo e disse-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo e vereis e não percebereis, e assim por diante. Mostra que apesar de eles ter a chance de ver, apesar de ter ouvido e ouvir a palavra de Deus, mesmo assim eles não receberam. O coração deles foi endurecido, porque às vezes nós nos perguntamos, o que há de errado? Porque às vezes a palavra de Deus é muito clara, a gente prega, a gente ensina, a gente exorta e às vezes vê que certas pessoas não mudam nada, e vê, ou a gente não está falando claro, ou não faz sentido. Qual é o problema? Que a pessoa ouve, entende, tem a chance de ouvir e nada acontece. Mas aí a palavra diz, para que não entendem com o coração e se convertem e voltem para mim para serem curados. Em outras palavras, não é só ouvir,
mas entender com o coração. Entender no seu íntimo que aquela palavra de Deus a aceitar e se converter. Senão, meu amado, não adianta você ouvir exortações, broncas, ou seja lá mais o que for, porque se você não deixa aquela palavra penetrar seu coração e se arrepende, responde a ela em arrependimento, de nada ela lhe serve a não ser como o seu próprio julgamento. E eu entendo piamente que essas pessoas não são salvas. E eu espero que ninguém chegue ao ponto de ouvir, ver e não tocar no seu coração. Porque isso, para mim, é um sinal de não crença. É um dos piores sinais que pode ter. Você pode até cair, acontecer, todos nós pecamos, sabe? Até a Bíblia fala assim, se dizemos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso. Porém, se confessarmos nosso pecado, temos ao Pai um advogado. Então, o normal é confessar. Mas quando uma pessoa não confessa, não muda, não é tocada mais por nada, tanto faz o que vai dizer e nada muda, aí a questão é diferente. Porque ela ouve, ela vê e nada. E então, o problema é mais do íntimo, do coração. E quando esse é o problema, meus amados, não há mais nada que salva, não. Não há nada que vai, nenhuma palavra vai te ajudar mais. E aí, isso é para seu julgamento. É por isso que devemos ter cuidado como respondemos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que alguns caíram da fé por obscurecer a sua consciência, por consciência deles não reagir mais à palavra de Deus, diz que caíram da fé. Eu não vou fazer apologética a esse texto, porque precisa de muito tempo para não ser entendido errado, mas eu posso dizer duas coisas que acredito. Primeiro, acredito que essas pessoas nunca foram salvas, e caíram da posição de ter a chance de acreditar, caíram da fé, daquilo que Hebreus disse, eles testaram o dom celestial, eles viram e mesmo assim não quis aceitar. E aí se encaixa no que Jesus disse, e vocês não quiseram vir a mim. Não disse que não saberam, que não puderam, que não entenderam, vocês não quiseram. Essa é a minha primeira interpretação. A segunda interpretação é que essas pessoas se apostasaram da fé e de andar pela fé. Serão salvas como pelo fogo, sem nada. Serão salvas, mas sem mais nada. Então eu tenho essas duas interpretações. É claro que em cada caso é Deus quem sabe. Eu não posso dizer fulano é salvo ou não é salvo, porque isso não me pertence. Mas é preciso que não brincamos com as coisas de Deus. Diz que naufragiaram da fé. E Paulo diz exatamente disso aqui. Ele diz, tomais conhecimento do que essa salvação, que foi enviada a vocês, agora é enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Eles ouvirão e serão salvos. Se vocês não querem ouvir, perderão. Então é uma perca no sentido que você não aproveitou aquela situação. É nesse sentido que é perca. Então, esses judeus nunca foram de fato salvos, mas eles perderam por não ouvir. A oportunidade estava lá e eles perderam essa oportunidade, porque não creram, porque não ouviram. Então, dessa forma, tem pessoas que vêm na igreja, faz parte da igreja, e isso é mundialmente, mas você vê que eles não mudam, e a palavra de Deus fala, exorta, e não muda. E eles perdem a oportunidade, portanto, de ser salvos, porque mais cedo ou mais tarde eles vão sair da igreja também. Então, nesse sentido, eles perderam. Não é algo que eles tiveram em si, mas perderam a oportunidade de ser salvos. Então, meus amados, é preciso que nós aprendamos com isso. E por fim, encerrar assim esse capítulo, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugará, assim como falamos, onde recebia todos o que procuraram, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo praticamente ele abre uma igreja,
e ao mesmo tempo um centro de treinamento, e dá a entender que Paulo era bastante ocupado. Então havia bastante pessoas procurando constantemente o apóstolo Paulo, e ele pregava acerca do reino de Deus. Então veja como o ministério dele, como eu já disse desde o início, foi muito prolífico, muito frutífero na prisão, talvez mais do que o outro. Ele ficou mais de 4 anos, se brincar, quase 5, 6 anos nessa brincadeira. Quase nenhuma viagem dele foi tão longa assim. Essa foi a mais longa. E então é preciso que vejamos como Deus nos conduz. E digo isso, meus amados, porque essa pandemia para mim é como uma prisão. E precisamos entender que isso não é necessariamente para fechar as portas da igreja, mas é para abrir os caminhos para pregar cada vez mais o Evangelho. E é interessante aqui, e isso é para nosso encorajamento. Não sei se você percebe que aqui diz que as pessoas procuraram o apóstolo Paulo. Não diz que o apóstolo Paulo ia atrás de alguém. E toma cuidado, não estou dizendo com isso que nós devemos deixar de ir e pregar o Evangelho. Não é o que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, no entanto, que Deus abre muitas portas e nós devemos ser atentas a elas. Aonde Deus traz para nós as oportunidades, é preciso que sejamos atentos, prendê-las e pregar a palavra de Deus. É como Jesus diz ao Pedro, que ele trabalhou a noite toda, disse: Senhor, não prendi peixe algum. Ele disse: joga suas redes. Ele disse: Senhor, não prendemos nada. Vai ser um desperdício de tempo, mas na sua palavra nós faremos isso. E ele jogou as redes, e encheu-se as redes, quase se romperam de peixes, 153 peixes. E como diz alguém, esse era um número simbólico. Naquela época tinha 153 povos no mundo, e todos eles teve parte da pregação da palavra de Deus. Vamos dizer que a grande comissão se cumpriu naquele tempo. Agora é a nossa hora de cumpri-la, e que Deus nos ajude a isso. Amém. Vamos orar, receber a bênção, dar os demais avisos. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos pela Sua palavra, pela exposição desse livro. Pedimos que as Suas lições penetrem ao íntimo do nosso coração e nos ajude a reagir à Sua palavra corretamente, nos arrependendo, nos levantando, nos deixando ensinando e seguindo conforme o Senhor nos disse. Que o Senhor abençoe a sua igreja em sua tarefa de pregar a sua palavra aos perdidos em todo lugar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém.